Na intimidade tem direcionamento. Hoje eu não vou falar sobre intimidade no quarto. Hoje eu vou falar intimidade tem que ser gerada com quem já está no caminho, seguindo o propósito e um direcionamento. Então, a intimidade que nós vamos conversar um pouco é uma intimidade gerada a partir de um relacionamento com aquele que já está no caminho, vivendo o seu propósito. Eu gosto de escrever frases que aí dá melhor. A primeira aqui é: o nível de intimidade ou revelação não é dada na geografia que você está acostumado. O nível de intimidade ou de revelação não é dada na geografia que você está acostumado. Pensando nisso, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Tem um amigo nosso, um irmão nosso, chamado Abraão. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu pai e da tua parentela, do teu país e da tua parentela, e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro, Deus está fazendo com Abraão uma coisa, dando uma ordem: sai. E ele tem que sair da onde? Da geografia onde ele estava habituado a viver. Onde ele estava confortável a viver. Aonde as responsabilidades maiores estavam sobre o pai de Abraão. E Deus está dando uma ordem para Abraão: sai dessa geografia, sai do meio desse povo que você está acostumado a andar, para de se sentar a essa mesa, vai por um caminho que eu vou te mostrar. Por quê? Porque se você seguir essa ordem, eu tenho 7 promessas para te dar. Tem uma ordem: sai. E eu fui contar as promessas que Deus dá logo o seguinte. Versículo 2. E eu te farei uma grande nação. Uma. E eu te abençoarei. 2. Farei teu nome grande. 3. E tu serás uma bênção. 4. E eu abençoarei os que te abençoarem. 5. E eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 6. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. 7. Tem um direcionamento. Sai dessa geografia. Por quê? Porque a partir da sua decisão, vão ter 7 promessas que vão te acompanhar pelo caminho que eu te mostrarei. Tem uma geografia que você está habituado. Tem uma mesa que você está habituado. Mas agora, para poder alcançar esse nível de intimidade, você vai ter que se desprender da geografia, da mesa e dessas pessoas. Por quê? Porque agora eu que vou te mostrar que geografia viver, que pessoas se sentarem, porque a partir dessa decisão vão ter 7 promessas que te acompanharão. Um ambiente profético, ele só funciona quando você é totalmente dependente daquele que tem um direcionamento para você. O ambiente profético nunca vai funcionar dentro de uma geografia que você está habituado a dominar. Mas o ambiente profético, ele funciona quando você sai dessa geografia e se torna dependente daquele que tem a direção, a visão, o propósito e o chamado.
E isso faz toda a diferença. Por quê? O nível de intimidade ou revelação não é dada na geografia que você está acostumado. O nível de revelação que Deus quer te dar vai depender da sua disponibilidade de mudar a sua geografia. Porque o nível de revelação que Deus quer dar a você vai depender da sua disponibilidade de mudar a sua geografia. Porque para se viver um ambiente profético e ser guiado por esse ambiente, a geografia não pode ser sua. A geografia tem que ser do Eterno. Amém? Até aí? Então, diante da decisão que Abraão tinha de ir ou não, tinha 7 promessas que se tornariam realidade ou não a partir da disponibilidade dele. E a pergunta é: você está disposto a mudar a sua geografia para se tornar dependente de um ambiente profético que Deus quer te levar a conhecer? Por quê? Porque a partir dessa decisão, você vai conhecer um Deus numa intimidade que você nunca teve. Porque quando se depende dele, se depende da provisão dele. Porque quando se depende dele, depende da relação dele com você e do relacionamento seu com ele. A intimidade traz um direcionamento, mas para viver o direcionamento tem que se disponibilizar a intimidade. Por quê? Porque se você se sentar à mesa de quem tem intimidade e direcionamento, só vai gerar resultado na sua vida se você estiver disposto ou disposta a seguir o que é dito por aquele que tem a direção. E isso fez toda a diferença na vida de Abrão. Abrão se tornou Abraão. De filho, se tornou pai de uma grande nação. De filho, Deus falou: vê se tu pode contar as estrelas. Assim será a sua descendência. Está vendo a areia do mar? Conte. Porque ele decidiu mudar a geografia para se tornar o início de uma grande nação. Para se tornar o pai de um Messias, anos depois. A Bíblia sempre vai falar sobre gerações. E hoje à tarde estávamos conversando sobre isso. Quando vai falar sobre uma genealogia, não chega Noé. Chega quem? Abraão. Pai Abraão. Jesus, tu é descendente de quem? Pai Abraão, Isaac, Jacó. Amém ou não amém? Então guarda. O nível de intimidade não é dada na geografia que você está acostumado. O nível de revelação que Deus quer te dar vai depender da sua disponibilidade de mudar a sua geografia. Vamos para o segundo nível? O nível atual de revelação pode ser inimiga de um nível extraordinário que Deus quer te levar. Vamos pensar um pouco? O nível atual de revelação que você vive, que você acha que Deus está falando contigo, está te mostrando, está te direcionando, pode ser o seu inimigo para um nível extraordinário que Deus quer te dar. Por quê? Porque você pode se acomodar com o nível de intimidade que você está tendo. Mas lembre-se, Deus ele vai aumentando o nível de intimidade para aumentar o nível de revelação, para superabundar o nível
de milagres através de você. Então, quando você pensar nisso, vamos pensar num outro personagem? José. Quem aqui tem sonhos? Eu tenho muitos. Quem aqui Deus já revelou em sonhos coisas que vão fazer a você? A mim já. Tem mais alguém comigo? Deus revelou, não revelou? Gênesis, capítulo 37. Versículo 5. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos. E eles o odiaram ainda mais. E lhes disse: ouve, rogo-vos, este sonho que sonhei. 7. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e ficava em pé. Eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe, ao feixe de José. E os seus irmãos lhes disseram: deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai e a seus irmãos, e o seu pai repreendeu. Ele disse: o que é este sonho que tu sonhastes? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejavam. Mas seu pai observou o que se dizia, e os seus irmãos foram apacentar o seu rebanho em Siquém. O que eu estou querendo dizer aqui? O nível atual de revelação pode ser inimiga de um nível extraordinário que Deus quer te levar. Quando eu pensei nessa frase, eu pensei em José. Por quê? José estava na sua geografia de costume. José, dentro da sua geografia, já tinha os seus hábitos. Ele já sabia diariamente o que faria. Ele era o queridinho do seu pai. O seu pai, diz a Bíblia, que o amava mais do que a seus irmãos. Então José estava no seu ambiente tranquilo. Mas ele teve revelações do que Deus tinha para ele. E Deus precisou transicioná-lo para que viesse gradativamente o seu nível de intimidade e de conhecimento será aumentado. Vocês estão comigo? Gênesis 39. Versículo 2. E o Senhor, José é jogado na cisterna. Os irmãos queriam matar, vou resumir. José, por ser odiado por seus irmãos, é jogado na cisterna. Os irmãos queriam matar, mas teve um que não deixou. Jogou José na cisterna. José foi vendido e foi levado para o Egito. E foi vendido como escravo. E agora José foi arrancado da sua geografia e foi viver dentro de geografias, no plural, aonde não estava habituado. E isso tudo era treinamento de Deus
para que a revelação que José teve se tornasse realidade na vida dele. Então tem sonhos que Deus te dá, que são revelações. Mas para que esse sonho se torne uma realidade, a sua geografia precisa ser mudada. E se depender de você, você não muda. Se depender de você, você não quer sair. Porque se tornou cômodo. Aquela geografia se tornou cômodo. Conviver com aquele tipo de revelação que Deus te dá, sempre naquele mesmo lugar. Mas lembre-se, Deus quer te levar ao próximo nível. E para cada nível, uma geografia precisa mudar. Para cada nível, a sua intimidade precisa aumentar. Para cada nível, uma nova direção precisa surgir. E muitas das vezes, nós não queremos sair. Pessoas são usadas para te arrancar daquela geografia. E pessoas vão te causar dor. Não porque essa pessoa quer, mas porque é necessário você ser treinado para que aquele sonho e aquela revelação se tornem realidade. Isso é uma realidade na nossa vida. Claro, no início do processo, não conseguimos entender. No início do processo, nós não conseguimos separar o propósito da pessoa. E por não conseguir separar, nós colocamos a nossa raiva, a nossa falta de entendimento daquele momento na pessoa. E começamos a olhar a pessoa como uma inimiga, como aquela pessoa que nos causa dano, como aquela pessoa que nos causa dor. Mas lembre-se, tudo está no controle de Deus. E se naquele momento aquela pessoa está te causando um dano, ainda que difícil, tente compreender, você precisa passar por isso. José não precisava passar por isso. Abraão não precisava sair daquele lugar. Mas todos os dois personagens que eu estou trazendo, o sonho não era deles. O sonho era de Deus. Está dando para entender? Tem sonhos que você está sonhando, não foi você que quis sonhar, mas Deus quis usar você para que esse sonho se torne realidade. E o sonho que Deus está te dando não tem a ver com você, tem a ver com pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque Abraão estava bem no meio da sua parentela, mas Deus tinha uma promessa para uma nação e para o Messias. José estava bem na sua casa, ainda que os seus irmãos o odiavam, mas o seu pai o amava mais do que os seus irmãos. Mas o que José tinha que viver não era para José, era para salvar uma nação. Cuidado. Deus pode estar te dando sonhos para salvar uma igreja. Cuidado. Deus está te dando sonhos que pode salvar uma família. Cuidado. E essa família que Deus quer te usar para salvar, pode se tornar um Billy Graham para salvar milhares. Pensando nisso, nós lembramos de Billy Graham. Quem foi Billy Graham? O maior evangelista do século XX. Já parou para pensar que a honra e o mérito de Billy Graham se tornar isso não tem a ver com ele? Tem a ver com quem investiu na vida dele e ninguém sabe o nome? Voltando. O nível atual que você está vivendo pode ser a inimiga de um nível extraordinário que Deus quer te levar para a intimidade e um direcionamento extraordinário. Vamos voltar para José?
Gênesis 39, 5. Olha os ambientes mudando depois da cisterna. Na cisterna, José está chorando, está gritando. O que eu fiz com vocês? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu sou irmão de vocês. Eu sou sangue do sangue de vocês. Por que vocês me odeiam tanto? Eu sou caçula, vocês deveriam me proteger. Na cisterna, José está dizendo: por que vocês me odeiam? Sabe o que é isso? É quando alguém está tirando a gente da zona de conforto e a gente não está entendendo, a gente está falando da pessoa. Só que a pessoa está sendo um canal, porque Deus está falando para você no seu íntimo: essa zona e essa geografia não te pertence mais. Eu tenho outros lugares, mas eu preciso provar para você e para todas as outras geografias que você vai caminhar, que eu sou contigo. Vamos ver se é verdade? Gênesis 39, versículo 2. Quando eu sentei hoje à tarde e fui ler de novo, me veio isso na cabeça. Eu falei: não, isso aqui eu tenho que escrever, tenho que anotar. Olha quando a geografia vai mudando e Deus vai provando. Não tinha a ver com teus irmãos. Pensa isso agora. Tem alguém te incomodando? Tem. Quando alguém estiver te incomodando, Gênesis 39, versículo 2. É porque Deus quer fazer isso com o seu nome. E o Senhor estava com José. O Senhor está com você. E ele era um homem, ou uma mulher aí com vocês, próspero. E ele estava na casa do seu senhor, como escravo, o egípcio. E o Senhor viu, que é o egípcio, que o Senhor, o Deus de José, estava com ele. E que o Senhor fazia tudo prosperar em sua mão. Tudo que José botava a mão, prosperava. Sabe por quê que tudo que José botava a mão prosperava? Porque ele foi obrigado a sair da geografia dele, para começar a transicionar. E Deus mostrar que era com José, e que era José o canal da revelação, da proteção e da assistência para uma nação. Vamos seguir? E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que, desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele possuía em sua casa e no campo. O José, que era da casa do seu pai, para a cisterna, e agora Deus começa a mudar a geografia de José para dizer: eu vou dizer para eles que eu sou contigo, e tudo que tu colocar a mão, independente da geografia, vai prosperar. Vamos em frente? Versículo 22 e 23, de Gênesis 39. Agora José está em outra geografia. José agora está na prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo que ele fazia ali, era ele que fazia tudo. O guarda da prisão não cuidava mais de nada que estava sobre a mão dele, porque o Senhor estava com ele. E aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar.
cisterna, Potifar, prosperando. Prisão, prosperando. Vamos voltar ao início? Tem a ver com os irmãos de José? Os irmãos de José, sem saber, foi um canal para levar José à intimidade e ao direcionamento que Deus queria. Vamos em frente? Gênesis 41. Aonde José precisava chegar. Odiado pelos seus irmãos. Jogado na cisterna. Causando dores. Agora, escravo de Potifar. Prosperando. Foi acusado de um assédio. Foi levado à prisão. O guarda percebeu que tudo que ele fazia prosperava. Vamos lá. Vamos pular para chegar a quem? Aonde José precisava estar. Gênesis 41, versículo 15. E Faraó disse a José: sonhei um sonho, e não há ninguém que possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti, que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta. O que levou José para a cisterna? Quem está comigo? O que levou José para a cisterna? O sonho. O sonho levou José para a cisterna. Porque quando ele começa a contar o sonho para os seus irmãos e para o seu pai, o texto vai dizer que o odiavam ainda mais. E quando os irmãos, por causa desse sonho, ver a oportunidade de estar num lugar sozinho com José, o que eles fazem? Querem matá-lo. E o mais novo diz: não vamos fazer isso não, cara. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Vamos jogar ele na cisterna. Depois foi vendido, mas o sonho foi a chave para que esse ódio se manifestasse. Mas o sonho que José sonhou, quem deu? Deus. O sonho que Faraó sonhou, quem deu? Mas só que José responde a Faraó. E José responde a Faraó dizendo: ó, não está em mim. A resposta desse sonho não está em mim, não. Deus dará a Faraó uma resposta. O que me intrigou, pastor. José não tinha resposta. Mas olha a resposta que José já está dando. Por causa das geografias que passou. Da intimidade que adquiriu. José agora está dizendo assim: Deus dará a Faraó uma resposta. Olha o final do versículo. De... Quem está lendo? Paz. Dependendo da versão favorável. José não tinha resposta, mas ele já está dando. Ó, Deus vai te dar essa resposta. Ali vai a outra. De paz. Faraó vai ter uma resposta de Deus de paz. Vamos lá? Versículo 38 do mesmo capítulo. Depois disso tudo, José interpreta o sonho. Eu estou correndo para a gente chegar lá. José interpreta o sonho. Faraó disse aos seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto,
não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Versículo 44. Aqui, meu irmão, aqui para mim foi forte. Aqui, nesse versículo, quando ele ouve Faraó, o líder de todo. Quando o Faraó fala isso, ele já nem lembrava do que os irmãos dele já sentiam. Porque ele já tinha entendido que os irmãos dele foi um processo. Versículo 44, o Faraó diz assim para ele, ó. E Faraó disse a José, eu sou Faraó. Agora você, sem ti, José, nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. É ele dizendo aqui, ó, eu mando em tudo, mas sem você, ninguém se move. Porque sem você, ninguém tem direção. Porque sem você, ninguém tem conhecimento. Porque sem você, ninguém tem direcionamento. Porque sem você, ninguém consegue chegar àquele lugar que precisa. Os irmãos dele precisou expulsá-lo daquele lugar, porque aquela geografia não suportava mais os sonhos que Deus tinha para José. A geografia que você vive não pode suportar mais a direção que Deus tem para você. E vai ser necessário pessoas te arrancar da zona de conforto para você viver o extraordinário de Deus. E isso vai te ferir. Isso vai te machucar. Porque não tem a ver com quem vai te machucar. Tem a ver com a promessa que você carrega. Então tem Abraão tendo um direcionamento. Abraão, sai daqui. Vai para onde eu vou te mostrar. Por quê? Porque só assim você vai ter 7 promessas. Por quê? Porque o sonho não é teu, o sonho é meu. Você está sonhando um sonho que não é seu. Você está sonhando um sonho que é de Deus. E para isso ele vai ter que te arrancar dessa geografia. Por quê? Porque o nível da intimidade ou revelação não é dada na geografia que você está acostumado. O nível de revelação que Deus quer te dar vai depender da sua disponibilidade de mudar essa geografia. Porque o nível atual de revelação pode ser inimiga de um nível extraordinário que Deus quer te levar. Está dando para entender? Então tem Abraão e tem José. Esses dois, o próprio Deus sonhou, o próprio Deus chamou. Abraão, o próprio Deus vem e senta para comer com Abraão. O próprio Deus. José se tornou tão extraordinário em tudo que ele fazia, que tudo que ele colocava a mão, como escravo, prosperava. Um escravo prosperava o seu senhor. E você é livre para prosperar os escravos de Satanás. Por quê? Porque na geografia que Deus quer te levar, o extraordinário tem que acontecer em você livre, para poder arrancar da escravidão aqueles que estão sem direcionamento e esperança. Vamos para o segundo, para o terceiro. Intimidade com Deus custa tudo que você tem. Pensa nisso. Intimidade com Deus custa tudo que você tem. Intimidade é pela graça, mas tem custo. A graça é Jesus, mas tem custo. Tem.
nós estamos vivendo um processo, CPRV. Nós estamos vivendo uma reformulação CPRV. E nessa reformulação e nesse processo, estamos sendo chamados, estamos sendo convocados. Pessoas estão sendo chamadas, pessoas estão sendo convocadas. Pensando nisso, eu lembrei de terça-feira na sala de oração, pelo movimento profético que aconteceu. E quando eu lembrei, fiquei pensando nisso, e na intimidade tem direcionamento, eu pensei que nessa intimidade tem um chamado. E esse chamado que Deus tem para você vai custar tudo que você tem. Tudo, Alex, tudo. Vai custar o teu orgulho, vai custar a sua vaidade, vai custar a sua disponibilidade, vai custar a sua disposição, vai custar o seu interesse. E mais ainda, vai custar o seu amor pela noiva. Aí eu pensei no ambiente profético, eu pensei em Elias, que é um profeta. Tem uma escola de profeta. Tem pessoas que sabiam tudo sobre profetas. Estudavam sobre isso. Oravam sobre isso. Viam Elias. Eu acredito, pastor Humberto, que Elias naquela classe, ensinando para eles, Elias chamava aquele ambiente profético, e aquele ambiente começava a mudar, e aquela coisa começava a acontecer, e os alunos, eu acredito que os alunos ficavam olhando assim, imaginando como que ele atrai essa presença. Qual é o segredo dessa presença? Como que o negócio está travado, o ambiente está fechado, mas quando ele abre a boca, o ambiente muda. Quando ele faz um movimento, o céu responde. E Deus fala assim: ó Elias, eu vou te trazer para mim. Vai, está na hora de levantar um sucessor. Imagine uma escola, pastor. Acredito que ali Elias devia olhar para uns 2, 3, 4 e falar: cara, esses caras aqui são top. Esses caras aqui já estão praticamente prontos. Mas quando Deus quer ensinar, Deus faz diferente. Elias vai passar no lugar. E ele está andando. E na cultura judaica, o rabino, ou o profeta, ele tem um gesto para poder chamar, para andar com ele. Então, Jesus fez isso. Jesus não fez nada diferente que os profetas já faziam. Jesus fala: vem e me segue. Foi assim com os apóstolos, sim. Jesus estava reproduzindo o que os profetas faziam. E quando Elias vai chamar, ele não chama os que estavam dentro da escola. Ele chama o que estava arando e cuidando da terra. O texto vai dizer que ele estava na 12ª, ele estava lá atrás daquelas juntas de boi. Lá atrás, ele chamou aquele que ninguém
esperava. Aquele que ninguém nem olhava. Aquele que ninguém daquela escola de profeta dava importância. Será que Deus está chamando alguém que está aí para largar tudo e seguir esse ambiente profético? Porque Deus tira Abraão de uma geografia confortável. Deus faz José viver geografias que talvez eu e você não suportaríamos. E agora, na intimidade com Deus, que custa tudo que você tem, esse custa tudo que você tem um custo. E ele joga a capa. E Elias fala o quê? Espera só aí, vamos lá ler? 1 Reis 19, versículo 19. 1 Reis, vai lá, bonito. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Sefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a do 10ª. E Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Vai. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Eu fiquei pensando, se o pastor sobe aqui no altar agora, sobe, e escolhe uma pessoa e fala diante da igreja: olha, estou te separando para ser treinado esse ano, para se tornar um pastor. Mas você tem que largar isso, 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 isso e isso. Você tem que fazer isso, isso, isso e isso. A escolha é sua. Será que eu e você vamos fazer assim seja como tu fala? Porque no ambiente profético, o resultado não é mais importante que o processo. O processo forja o caráter daquele que manifesta o resultado. E vocês podem estar querendo viver o resultado do ambiente. E Deus está querendo forjar o caráter daquele que quer viver o processo. Eliseu não questionou, vocês viram no texto. Eliseu mata, celebra, beija os seus pais e segue em frente. 2 Reis 2, 2. Para a gente refletir. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Primeira, deixa aí, meu filho, não tira não. Primeiro teste. Quando Elias chama Eliseu para fazer o quê? Fala comigo. Seguir, Alex. Vamos lá. Quando Elias chama Eliseu, quando o pastor chamou para separar, ele chamou para fazer o quê? Eliseu fez o primeiro teste. Fica aqui que eu vou a Betel. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Amém? Versículo 4.
Versículo 4, filho. É o mesmo capítulo, versículo 4. 2, 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Versículo 9. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me dê toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Em outras versões, peço porção dobrada. Houve alguns testes. E no caminho, Eliseu foi conhecendo a autoridade do ambiente profético. E como ele foi conhecendo, ele foi ganhando intimidade, porque ele foi passando de cidade em cidade, Betel, e ele foi adquirindo um nível extraordinário em que Deus queria levá-lo. Por quê? Porque o seu discípulo tem um nível de revelação enorme, mas o seu discípulo tem que ter um nível extraordinário. Por quê? Porque ele conheceu aquele que pode dar porção dobrada. E qual foi o principal teste depois que Elias vai e a capa cai? Ele está diante do Jordão. Só que Eliseu já viu isso acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso, nessa reflexão? Nesse direcionamento, para esse nível extraordinário, você não vai conseguir chegar sozinho. Você vai ter que andar, ouvir e viver com quem já chegou. Quer viver um ambiente profético, Andressa? A sua mesa tem que ter pessoas que já estão no ambiente profético. Quer viver um ambiente profético, Tayane? A sua mesa tem que ter pessoas do ambiente profético. Quem mais aqui tem chamado de ambiente profético? Levanta a mãozinha aí, vai. Só elas duas? Então vamos orar para que elas duas incendeiem esse lugar do ambiente profético. Porque só leva para o ambiente profético quem já vive o ambiente profético. Então eu quis trazer Elias e Eliseu. Sua atitude determina qual nível de intimidade você está disposto a ter para o direcionamento necessário. Qual o nível que essa igreja, bota o tema, por favor, precisa para alcançar essa intimidade e direcionamento? O que a gente precisa alcançar nesse nível? Fala comigo. Mesa e discipulado. Para alcançar intimidade e direcionamento, fala, mesa e discipulado. Sabe por que não é o quarto? Porque no quarto vão se mover 3 movimentos dentro de você. O movimento do Espírito Santo,
o movimento do espírito do homem e o movimento do espírito do engano. Mas na mesa, aonde tem profetas, eles vão conseguir discernir o que é cada coisa. Então, quando chegou-se a hora de Pentecoste, o fogo não desceu no quarto, o fogo desceu na sala. Por quê? Porque na sala é que estavam todos reunidos. E no quarto só estavam aquele que precisava de oração no individual. Não confunda individualismo com coletivo de unidade e visão espiritual. Complicado? E o que a gente precisa viver hoje? A gente precisa viver manifestações dos 5 ministérios para termos intimidade e direcionamento de eternidade. Deus tem a eternidade dentro de você para que você gere direcionamento. Mas eu pergunto para você, você já tem a direção de onde chegar? Sim ou não? Então a gente precisa de novo começar a queimar isso. Queimar o quê? O movimento profético. E o movimento profético começa assim: fere meu coração. Fere o meu coração, porque eu preciso aumentar o meu nível de intimidade. Mas eu preciso identificar quem é que já está movimentando a direção que eu preciso alcançar. Então, quando você olha para você, você precisa olhar para você e dizer assim: se eu não estou chegando a ter os sonhos que José teve e a viver tudo que eu tocar, precisa ser abençoado e a prosperidade alcançar, aonde eu estou errando? Se eu já tenho uma ordem e uma direção como Abraão tinha, e eu não consigo avançar, eu vou ficar longe das 7 promessas que Deus deu a Abraão. E se eu já fui chamado, separado, para seguir alguém que tem a visão, eu não vou conseguir viver porção dobrada, porque eu não consigo seguir aquele que já me chamou. Então eu preciso olhar para mim, fechar os meus olhos espirituais, olhar dentro do meu eu mesmo e dizer assim: Deus não me chamou para uma geografia natural. Deus me chamou para viver uma geografia espiritual. A geografia natural nunca vai mover o sobrenatural. Quem vai mover o sobrenatural é a geografia eterna. Abraão vivia uma geografia natural. Quando ele resolveu ouvir um Deus que ele nunca viu, a geografia eterna se manifesta. E através dele, a geografia sobrenatural floresce. Por quê? Porque o natural só é movido pelo sobrenatural, que é a eternidade. Abraão conhecia os deuses que o pai dele fazia, mas um dia a eternidade falou com ele. A eternidade falou: Abraão, estou te chamando, sai daí. E ele só fez uma coisa: foi. E agora as promessas começam a acontecer. José sonhou um sonho que não era dele, era da eternidade. Por quê? Porque um povo precisava ser liberto anos depois.
Você precisa sonhar com a eternidade e deixar de ser egoísta para viver uma geografia natural. Para de viver de migalhas que caem da mesa. O ambiente profético não quer te dar migalhas. O ambiente profético quer te fazer sentar na mesa e você ter o pão para dar. E não é a migalha para compartilhar. O teu coração precisa ferir você. Sabe? É você olhar para você e falar assim: eu tinha essa palavra. Deus me mostrou há 10 anos atrás que eu poderia estar naquele lugar. E olha onde eu estou. No mesmo lugar. Deus quer levar você para um lugar de transformar dores internas em remédios externos. José tinha dores internas do ódio dos seus irmãos, mas quando ele recebe os irmãos no Egito como governador, o abraço dele sarou. Por quê? Porque tudo que ele colocava a mão prosperava. E o abraço dele, com a mão dele, prosperou aquela família em bens? Não. Em relacionamento de amor. Aquele ódio foi quebrado pela mão próspera de José. Quando José abraça, sente aquele calor. E aquele calor fala assim, imagine, aquele calor queimando no coração daquele irmão que empurrou José. E ele cantou, fere. A mão de José encostando no peito do irmão dele, e o peito do irmão dele sendo curado daquele ódio. Sabe o que é esse ambiente profético da eternidade? É o teu coração está ferido quando olha para o lado e fala assim, eu tenho dentro de mim a solução para a dor que a Monique tem dentro dela. É você olhar para dentro de você e falar assim, olha, eu tenho dentro de mim a solução para a dor de um adolescente que foi abandonado pelo pai. Por quê? Porque eu carrego dentro de mim a cura do abandono. Por quê? Porque a eternidade fez a minha dor se tornar o remédio para que um sonho se torne realidade. Num ambiente profético, é você olhar para o outro e com os olhos de Deus olhar assim. É você olhar para um adolescente que a prostituição chama, para um adolescente que as drogas chamam, e você olha para um adolescente, eu vejo ele daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, no meu lugar, profetizando sobre a minha vida. Por quê? Porque no ambiente profético que eu vivo, eu não vivo sobre a minha ótica, eu vivo sobre a ótica da eternidade. E na ótica da eternidade, você não está aí, você está aqui, movimentando o apostolado, o mestrado, o pastoreio, o profético, o evangelístico. Por quê? Porque o corpo nunca vai parar. Deus sempre vai levantar alguém. Mas olha só, não espere alguém chegar no teu lugar. Você já está no ambiente profético.
Não espere você ver alguém chegar aqui. Seja você. Vamos nos colocar de pé.